Saudações a todos, eu sou Gilberto Trapazon. Esse é o nosso canal sobre a magia de evocação Goetia e Angélica. E como é um canal sobre magia de evocação, nós vamos continuar abordando algumas coisas básicas da magia, mas hoje eu quero falar de uma coisa um pouquinho diferente. Das origens mais ancestrais da magia, e são práticas feitas até hoje, e no caso eu vou fazer alguns comentários sobre xamanismo, que tem muito material por aí, que faz parte sim da origem da magia em todos os povos, todas as culturas. Inclusive o Aaron Leite, eu tenho aqui, tem um livro ótimo, Secrets of the Magical Grimoires, do Aaron Leite. Segredos dos Grimórios Mágicos. São cerca de 500 páginas. Aqui ele faz um trabalho magnífico de análise de alguns dos mais conhecidos grimórios, principalmente da área salomônica. O que eles têm em comum entre todos eles? Olha, livro recomendadíssimo, recomendadíssimo. Tá? Custa barato, é o preço de uma pizza, um pouquinho mais. Tá? E vai economizar muito. Tá? Claro, você continua precisando das clavículas de Salomão, todos os outros. Mas aqui é quase que um resumo de tudo. Heptameron e tantos outros. Então ele analisa todos esses grimórios. Porém, logo no início, ele apresenta um estudo que é dele sobre as origens da magia e fala do xamanismo ancestral, seria os nossos pajés, né? Mas os xamãs, os feiticeiros antigos de cada sociedade, de cada tribo, e onde começou a coisa lá no início. Então existe certamente muita coisa do xamanismo que vai fazer parte. Minhas anotações aqui, sempre tem coisa. Meus livros, assim, boa parte são assim, tá cheio de pontos que eu estou revisando. Bom, então o xamanismo faz parte, sim. Só que eu tenho ficado até triste com algumas coisas que eu vejo. Eu também tenho formação nessa área, eu sou um xamã. Apenas não é algo que eu fique divulgando mais. Então eu tenho observado algumas coisas e eu vou comentar, inclusive, antes eu estava comentando com um outro colega alguns pontos. O que eu tenho visto ser muito divulgado aqui, principalmente no país, gente, tá chato. Eu tô vendo umas coisas que tá muito chato. O que é o xamã? Vamos começar lá no início. O xamã é o curandeiro da selva. Começa nisso. Estou falando de selva. É aquela pessoa que aprende a se unir à natureza, aos seus espíritos, às grandes forças naturais e vai trabalhar com isso. Primeira coisa, o curandeiro da selva. Então o xamã, todo ele, e eu falo dos verdadeiros xamãs, inclusive na própria numerologia dessas pessoas, tem aspectos que a gente observa. Opa, você tem qualidades de um xamã. O que não significa que você vá ser um curandeiro, um benzedeiro, ou até que vai trabalhar com a saúde.
Nem sempre o xamã vai necessariamente trabalhar com a saúde, mas também vai precisar aprender a lidar com a saúde. Nas sociedades antigas, o xamã, o curandeiro da tribo, ele tinha várias atribuições. Cuidar da saúde das pessoas é a primeira. Cuidar da parte espiritual, mas ele também era o conselheiro, orientador, e em tantas e tantas vezes ele é o juiz. E até o delegado é o policial da sua comunidade, da sua aldeia. Qualquer coisa que acontecer na aldeia, eles vão procurar ele. Vai ter o líder da aldeia, que é o grande chefe, o cacique, o que for. Ele é o líder da aldeia. Eles só vão procurar o líder numa situação maior. O xamã, ele é responsável por todo o resto dentro da aldeia. Tá? Nas sociedades tradicionais, costuma ser assim. E todos cuidam do xamã. Porém, o xamã também tem a obrigação de cuidar do seu povo. E o que eles fazem primeiro de tudo? Que a sua comunidade, seus vizinhos, os moradores daquela comunidade estejam saudáveis. Se todos estiverem felizes e saudáveis, maravilha! Ó, dá o like. Ó, aproveita e dá o like aí no nosso canal também, se inscreva. Estão gostando? Tá? Esse é o trabalho do xamã. O trabalho do xamã está bem feito, as pessoas estão felizes, estão aprendendo, estão saudáveis. Todo mundo está aplaudindo o xamã, ele ganha presentes, né, comida, tem uma boa vida. Agora, se as pessoas começam a ficar doentes, eles vão em cima do xamã. Ó, as pessoas estão ficando doentes, o gado parou de dar leite, a minha plantação esse ano fracassou. Culpa do xamã. Ou seja, o xamã, o verdadeiro xamã, ele tem que fazer um trabalho preventivo com a sua comunidade. Veja a diferença que é hoje a nossa medicina. O bom médico é aquele que tem o seu consultório lotado de pessoas doentes procurando ele. O xamã é exatamente o contrário. Se as pessoas estiverem doentes, ele pode levar uma surra. Tem certas sociedades tribais aí ao redor do mundo que eles vão lá e dão uma surra no xamã. Porque não está cuidando delas. As pessoas começaram a adoecer. Culpa do xamã. Estão vendo a diferença? Claro que a nossa medicina moderna, ela também tem suas vantagens. O xamã, ele vai lhe ajudar em tantos problemas e tantos casos de curas espirituais que eu mesmo já vi coisas absurdas. Vou mostrar aqui, ó. Ó, meu joelho aqui, ó. Ajuda de uma senhora benzedeira, melhor curandeira da região, ela faz coisas absurdas. Queriam operar de novo meu joelho. Ela fez umas coisas, né? Tô com meu joelho maravilhoso. Eu tava quase para colocar bengala e os médicos querendo operar de novo. Não precisou. Eu já fiz uma cirurgia nesse joelho. Mas os problemas voltaram. Queriam me botar na mesma cirurgia. Cura espiritual. Claro que nem sempre dá para fazer isso. No caso, havia a possibilidade. Essa pessoa fez. Ajudou demais, mas demais mesmo. Show de bola. Agora, se a pessoa tiver um braço arrancado, hoje a nossa medicina, tu vai lá, pega o braço, eles vão te levar na mesa de cirurgia e eles juntam o braço de novo.
Eles fazem um reimplante de um braço. O xamã não faz isso. Com certeza. Então vamos observar que temos o melhor dos dois mundos. Nós temos uma tecnologia, a ciência médica cresceu muito, muito, muito. Tem coisa que cirurgia no cérebro são coisas que o xamã não vai fazer. Essa própria pessoa que eu citei, a minha amiga pessoal também, faz coisas absurdas, porém, dependendo do caso, ela olha já, não, tu vai procurar o doutor, vai lá no médico. Inclusive, muitos, ou quase todos os médicos da cidade conhecem, e da região também, conhecem ela. Tem médico que manda cliente para ela. Olha, na medicina a gente pode fazer isso. Vai falar lá com a tia que ela pode te ajudar. E ela ajuda muito, muito, muito. Imagina, coisas. Eu falo, muitas vezes eu tive a oportunidade também de trabalhar com ela. Tem alguns casos que ela conhece a parte da cura. Ela tem a visão da Virgem Maria. E eu enxergo, já comentei em outros vídeos. Eu olho ela trabalhando, a Virgem Maria do lado dela. É uma mulher sensacional. Mas tem coisas que ela não pode fazer. Então, às vezes, os médicos mandam casos para ela, mas ela mesma também. Ela olha o que ela pode fazer, ela é uma pessoa responsável. Ela olha, não, agora isso aqui tu precisa do médico assim, 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 assado. Então, vejam bem, a parte espiritual, ela ajuda. Tanto que nós não podemos fazer diagnóstico. Isso é uma coisa dos médicos. Eu mesmo, eu raramente eu vou ajudar em caso de saúde. Tem, inclusive, meu livro aí do Arcanjo Rafael. Tem no link gilbertotrapazon.com.br/livros. A oração do Arcanjo Rafael, grande anjo da saúde. Olha, o pessoal que acompanha o meu perfil aí no Facebook, os comentários aqui no YouTube também, quantos agradecimentos eu já recebi, mensagens que eu recebo em privado, situações assim, olha que eu mesmo fiquei pensando, uau, obrigado Arcanjo Rafael. A ajuda espiritual funcionou muito. Seja para a pessoa restaurar a saúde, mas tantas vezes o que a espiritualidade ajudou foi encontrar um médico. Então, um dos casos que eu já citei aí, inclusive um outro colega também já comentou, situação que ele estava passando com a filha dele já há uma semana. Descobriu o meu texto, fez, sentiu energia na hora, na manhã seguinte a criança estava bem. Uma semana de febre. Persistente, os médicos não achavam, ninguém achava nada. Um outro caso, uma pessoa me escreveu, e tem um vídeo aí de agradecimento também. Eu fiz rindo, eu gravei, subi do mato aqui. A criança tinha 24 horas de vida, desenganada. E alguém indicou esse livro para ele. Ele foi na capela do hospital, né, hospital cristão, então eles costumam ter uma capela. Foi na capela, se ajoelhou e rezou. Horas depois apareceu um outro médico, que nem era daqui, um outro médico olhou, pá, mas pensaram em fazer tal exame? Todo mundo, não tinha nada. Vamos fazer. Descobriram o problema da criança. Está viva, saudável, feliz. A pessoa me escreveu me agradecendo. Agradecimento para o Arcanjo Rafael. Então veja que a espiritualidade ela pode ajudar. Tá? Então no xamanismo nós vamos ter isso. Tem coisas que o xamã pode fazer. Mas não tem milagres demais também não. Tá? Tem coisas que a ciência médica vai ajudar. Então vamos ter o reconhecimento. Nós temos médicos ótimos. A ciência médica evoluiu muito, tem coisas maravilhosas. Então nós vamos juntando o mundo mais antigo com o mundo moderno também. Então veja, tem essa questão que eu falei sobre o xamã estar preocupado muito com a medicina preventiva. O xamã mesmo, ele se preocupa com medicina preventiva.
antes que a pessoa adoeça, ele já procura estar trabalhando para evitar que tenha problemas. Se ele cuida de uma comunidade, da sua vila, da sua aldeia, ele antes que qualquer coisa aconteça, ele já está trabalhando com os espíritos para que tenha a chuva necessária, para que os ventos sejam bons, para harmonizar situações. E são coisas que nós também trabalhamos. Quantas e quantas vezes eu tenho repetido, que é algo que é citado em tantos grimórios como o Arbatel, onde trabalhamos com os espíritos olímpicos, e é muito frisado, peça também pelos seus vizinhos. Quando você fizer a sua oração, peça por si, pela sua família, pelos seus, estejam protegidos, estejam saudáveis, tenham a necessária prosperidade, mas também estejam protegidos todos os meus vizinhos. Isso é uma coisa de xamã. Pedir por toda a vizinhança, por toda a comunidade. Porque se os meus vizinhos estiverem bem, eles não vão me incomodar. Eu não vou ter que sair correndo daqui, que nem agora há pouco. 11 horas da noite, agora já passou disso. A vizinha, meu cachorrinho fugiu. E a vizinha aqui do outro lado, pô, eu conheço cachorrinho, opa. Peguei a lanterna e saí. Fui procurar ajudar para procurar um cachorro que fugiu. A gente faz isso também. Felizmente, uma outra pessoa já encontrou o cachorro e já está em casa de novo. Era um shih tzu. Tá? Aquele shih tzu peludo, bonitinho. Fugiu. Pessoa desesperada. Estou me preocupando com o vizinho. Eu espero que não aconteça de novo. Até alguém já xingou. Porque o Gilberto é chato, que fica reclamando. Não, mas eu xinguei mesmo. Como é que tu deixou o cachorro fugir? Ela abriu a porta, o cachorro saiu, ela viu que saiu, mas foi atender uma outra pessoa que chegou. E só depois que ela foi olhar, mas o Lulu não voltou. Mas claro que não voltou. Tu devia ter segurado na hora. Eu vou deixar de xingar? Aí alguém já reclama, mas o Gilberto reclama muito, claro que eu vou reclamar. Tu tinha que ter segurado na hora e não 10 minutos depois. 10 minutos. O cachorro foi encontrado a 2 quilômetros daqui. Tá? Quando eles se perdem, eles vão longe. Sorte que foi encontrado. A gente é chato, né? Então tem esse aspecto do xamanismo, assim, cuidar do seu povo, estar ligado com a natureza. E eu comecei falando, definição que eu aprendi, né? O xamã é o curandeiro da selva. E todo xamã, ele tem algo seu que ele precisa aprender. Então, falei que tem coisas que a gente vê na numerologia. Então, às vezes eu comento, quando alguém me pede uma consulta minha, tem uma opção que é o estudo numerológico da pessoa. Tem pessoas que têm esse número dos xamãs, mas nem todos vão ser ligados à área de cura. A pessoa pode ter um número do xamã. Então, dependendo do caso, eu vou comentar mais ou menos. A pessoa tem um número de cura, mas, por exemplo, ela pode ser um músico. O músico ajuda a curar o mundo trazendo a beleza, a harmonia, a sua melodia. Ele pode ser um médico, que, claro, vai trazer a saúde. Ele pode ter uma empresa, e a sua empresa ajuda trazendo a prosperidade, porque a prosperidade é a cura da pobreza. Pobreza é uma doença, feiura é uma doença. A pessoa pode ser esteticista, tem um salão de cabeleireiros. Ela está trazendo a beleza para o mundo. Isso é uma forma de cura. Pode ser que essa pessoa tenha os números de um xamã. Ou pode ser que a pessoa realmente tenha como missão de vida trabalhar com a cura. Mas ainda assim tem muitas maneiras. Uma pessoa trabalha num banco. Claro, a gente sabe que tem banco que só quer tirar tudo que você tem. Mas se a pessoa for correta,
ela vai ajudar os outros a ter a sua própria casa, a conquistar o seu carro, investir na sua empresa. Cura pela prosperidade. Por isso, quando eu faço esses estudos, nunca é, tá, um trabalho pronto. Cada caso é totalmente diferente. Tem casos que eu comentei sobre esse número, sei lá, meia página, que já foi muito. Teve pessoa que eu falei 3, 4 páginas só comentando de aspectos de cura, porque ela precisava do ensinamento. Não, tu está precisando aprender isso. E é uma característica das minhas consultas. Então elas podem ter 10, 20, 30, 40 páginas. Por isso que é um trabalho diferenciado e é um trabalho caro também. Consulta de 20 páginas de texto e é tudo escrito de novo a cada vez. Tem coisas que, é claro, mais de 30 anos, eu estou repetindo a mesma coisa, então eu vou falar mais ou menos parecido. Mas cada situação, cada pessoa é diferente. É um trabalho xamânico meu também. Então veja, eu preciso me conectar com as pessoas, preciso me conectar com as energias do mundo. Então o xamã ele vai se conectar com essas energias do mundo. E isso, primeiro de tudo, vai ter algo chamado desenvolvimento espiritual e desenvolvimento de si mesmo. Por quê? Todo xamã, isso é regra. É regra, nunca vi situação diferente. A pessoa que realmente seja xamã, ela tem uma doença que ninguém descobre o que fazer. Então ele precisa aprender a curar a si mesmo. Demore o tempo que for. Eu mesmo, eu tenho algumas coisas minhas que eu demorei mais de 20 anos, quase 30. Teve coisas que eu demorei quase 30 anos para descobrir como fazer. Então, durante muito tempo, eu fui aprendendo como lidar com aquilo, trabalhando, né? Até que eu finalmente um dia eu descobri, não, isso é causado por isso, por isso, por isso. E aí sim, eu resolvi o problema para sempre. E algumas coisas, é claro que nem sempre nós vamos poder curar. Até quando tem casos de genética, de família, mas a pessoa, ela vai ter que descobrir o que funciona para ela mesma. Porque médico nenhum vai ajudar. Cada um vai aparecer com uma coisa, curandeiro, ninguém descobre. Cada um vai ajudar, cada um, que nem o meu caso, cada um ajudou, trazendo mais uma informação, mais um ensinamento, mais uma coisa, mas eu tive que descobrir certas coisas por mim mesmo. E o xamã vai ter essa caminhada na sua vida. Demore o tempo que demorar. 1 ano, 10 anos, 20 anos. Uma das coisas que eu sempre tive na vida, alguns probleminhas de pele. Umas coceirinhas idiotas. De vez em quando tem umas coceirinhas idiotas. Eu precisei fazer jejuns absurdos, coisas absurdas. Eu fiz muito disso, muito, muito, muito. Muita técnica de alimentação, respiração, meditação. Até que um belo dia eu descobri, hoje mesmo, eu tô com uma coisinha, cenoura. Uma das coisas que pode me causar coceira é cenoura, não é alergia. Eu cheguei a descobrir qual é a química exata que tem na cenoura. Se eu comer cenoura demais, eu vou começar a ter problemas de pele. Mas não é alergia. Tem um outro princípio, eu esqueci. Isso aí eu estudei ainda nos anos 90, quando descobri, daí aí eu fui a fundo. Livros de medicina, eu estudei livros de medicina, não é palpite de internet. Eu fui na biblioteca da Faculdade de Medicina da UX, da PUC, desculpe, da PUC de Porto Alegre e da Universidade Federal, catar livro e material. Eu escrevi um livro de plantas medicinais, até depois por causa disso.
Aí eu descobri, tem tal coisa. Só que eu já falei tantas vezes, eu não gosto de decoreba, né, gente? Eu lembro que tem alguma coisa ali, que eu não lembro o que era. Tem um princípio químico na cenoura, que se eu usar um pouquinho mais, tem a ver com a riboflavácea da celamina, aqueles nomes malucos de médico, né? Aqueles nomes engraçados. Que vai causar uma determinada reação no meu organismo. Então, o que eu tenho que fazer? Comer menos cenoura. Ponto. Mas eu tô falando uma coisa séria, gente. Eu ficava, às vezes, com coisas enormes, assim, feridas enormes na pele. E não sabia o que era. De uma outra é berinjela. A berinjela também. Felizmente eu odeio berinjela. Muito raramente eu como. Muito raramente. Porque o pessoal tem mania de fazer a berinjela. E a berinjela ela tem uma coisa amarga. Então tem uma macete. Tu tem que botar de molho na água, troca a água, bota de molho de novo, troca. E deixa de um dia para o outro. E vai trocando a água. Aí tira aquele amargo desgraçado. Aí tu faz tipo assim, corta ela em fatias, né? Dá uma fervidinha, bota um queijo em cima, um temperinho, faz no forno. Fica gostoso mesmo. Mas só se fizer isso. Se não fizer isso, só de cheirar a gente já sente que tem aquele amargo. Então, não é todo cozinheiro que vai fazer isso. Por isso que raramente eu como berinjela. Então, claro, não foi uma coisa assim que eu fui proibido de comer, mas eu descobri que aquilo me fazia muito mal. Eu fui descobrir isso, eu já tinha quase 40 anos de idade, gente. Muito trabalho da magia antes disso. Muita coisa, muita coisa. Então todo xamã, ele vai ter esse aprendizado. Cuidar de si mesmo, conhecer o seu corpo e também o desenvolvimento espiritual. Tá? Isso é básico. Se harmonizar com a natureza. Por isso que esse vídeo tem a ver com essa série que eu estou fazendo sobre o trabalho com os 4 elementos da natureza. Então, até aqui eu comentei coisas básicas, o que eu considero xamanismo, tá? Ajudar as pessoas, prever, trabalhar preventivamente, estar ligado à natureza. E principalmente porque, com quem que eu aprendi? Eu aprendi com xamãs do México, da Argentina, do Chile, Bolívia, Peru, até alguma coisinha aqui no Brasil, mas os daqui ficavam devendo para aqueles. Opinião unânime de todos eles, vida limpa. Todo mundo era vegetariano, nada de álcool, nada de cigarro, nada de carne. Eu mesmo mantive essa dieta por muitos anos e todo mundo sabe que eu voltei a fumar, voltei a comer carne, voltei a beber. Por causa de outros problemas que houve depois, perda enorme para mim. Tô fazendo todo o trabalho de purificação de novo. Demora. Mas eu vivi dessa maneira. 15, 20 anos, gente. Eu tô resgatando. É que a nossa vida humana nós temos altos e baixos. Eu posso hoje estar num bom momento financeiro, de família e tudo. Quem sabe daqui a pouco acontece alguma coisa e a gente tem os percalços da vida. Então eu já tive altos e baixos, altos e baixos. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. A maioria absoluta, porque me roubaram. Oh, e como me roubaram? Outro dia mesmo eu estava comentando de novo sobre isso aí. O pessoal aqui, famosa coisa de. Depois eu só pago se tiver resultado. Não, eu vou trabalhar, tu me paga adiantado. Porque essa balela de pagar depois é calote. 99% das vezes é calote. Muito raro alguém que vai te pagar depois. Eles não respeitam o teu trabalho, não pagaram nada. E no dia seguinte já estão procurando outra pessoa e ó, de agente que quebra a cara. E os maiores calotes que eu levei, esses que me botaram mal de vida, gente, eu já perdi carro, eu já perdi apartamento, mais de uma vez.
tá? Inclusive, outro dia eu fiz uma live no Facebook, foi uma live de emergência em favor de uma amiga que tentaram explorar. E vou acender o cigarro. Eu tava xingando e apareceu uma pessoa lá e, opa, esse fulano aí tá me devendo. Foi lá, apareceu, ô, pera aí que tá dando as caras porque eu olho o perfil da pessoa vazio. Ué, o teu perfil sempre tava cheio de luxos, viagem pra família, aparecendo na sociedade e tá me devendo uma fortuna. É, será que tem alguém te cobrando? Palhaço. Eu não vou esquecer nunca o que tu fez. Nunca fica devendo pra um bruxo. É um dos muitos que me roubaram. Botaram pelo meu pescoço. A gente tem dificuldade de vez em quando. Aí vem um oportunista e quer se aproveitar. Então eu tenho aprendido cada vez mais a me defender. Por quê? Praticamente 100% dos golpes feios mesmo que eu levei, calote, foram de amigos. Gente aí que eu conheço, 15, 20 anos, tá me devendo preço num carro importado, 0 quilômetro. Tá? Agora que a família tá bem, passaram os problemas todos, eu não presto, tu tá me devendo e não me pagou. Vai aproveitando. Pode demorar 1 ano, 5 anos, 10 anos. A gente não esquece. Então eu mesmo já tive vários problemas assim. Tá? Seguindo. Não é vergonha nenhuma dizer. Tá? Inclusive, por favor, pessoal, vocês que estão aí procurando ajuda. Tem aí os coaches, né? É todo mundo super resolvido. Nunca tiveram problema. Ah, o cara é o bruxo fodão, o cara é o mago fodão, tá sempre cantando de galo. Tem gente aí que fica postando até ameaça aí no perfil, porque eu sou tal, porque comigo ninguém se mete. Escuta, tu vai confiar a tua vida, a vida da tua família, numa pessoa que fica botando ameaça em público nos perfis aí, porque eu sou grandão, ninguém se mete comigo, porque eu vou destruir. Tu vai confiar a tua família, a tua vida na mão de uma pessoa dessa? Isso é coisa de bandido. Então tem tanta gente aí que eu já levei calote mesmo. Tá? E a gente vai cobrar sim. Pode demorar? Tudo bem. Vela preta custa caro, tá? Mas eu não preciso de vela preta. Algum dia vai vir. Eu sei que eu não vou receber aquele valor. Não vou receber. Mas eu vou estar de pé. Como o caso dessa pessoa que apareceu na minha live. Ah, oi fulano. Eu olhei, a pessoa tá na merda. Cadê a família? Cadê todo mundo? Não tá bem de vida, não. Tem dinheiro para me pagar? Talvez até tenha. Mas não vai pagar. Vai continuar na merda. Eu sei que. Mas eu vou ficar assistindo até que ela seja cobrada pela espiritualidade. Porque eu já fiz vídeos aí falando sobre promessas e oferendas aos espíritos e alertando que nós também ficamos na dívida. Eu não vou perdoar. E os espíritos vão cobrar. Demora o tempo que for. Então veja que nós temos isso na nossa vida também. Então a gente tem a necessidade desse equilíbrio. E não é vergonha nenhuma. E eu acredito que é até uma maneira de apresentar qualidade no que a gente faz. Não tem problema. Eu mesmo digo, pessoas, eu posso ser tantas coisas, mas eu tenho os mesmos problemas humanos que todo mundo tem. Eu até voltei a fumar. É ruim? É. Só que eu tenho décadas de uma vida muito melhor e eu tenho essa experiência toda. Então eu sei que isso aqui está errado. E estou trabalhando para mudar isso também. Só que eu não fico me culpando. Não é pecado. É vida humana. Estaria errado se eu estivesse dizendo para vocês, não, pode fumar à vontade. Fuma. Não, isso eu não estou dizendo. Não é bom mesmo. Isso é vício, é química. Não é bom mesmo. Não é bom. Eu estaria errado se eu estivesse fazendo isso. E aí é a coisa que eu estou falando agora do xamanismo. Tem coisas que estão muito erradas e tem pessoas que estão falando que está bom. Por isso que eu falei dos coaches.
aquela pessoa que é super bem resolvida, aquele mago que tu procura, ele nunca teve problema na vida. Eu mesmo estou sempre falando que eu tive e tenho problemas também. Eu tenho todo tipo de problema, gente. Eu tenho problema de saúde, eu tenho problema emocional, eu tenho problema sexual, às vezes eu tenho problema de dinheiro. Eu tenho uma vida humana como qualquer um. Aprenda a desconfiar quem é que está te oferecendo as coisas. Aquela pessoa que está dizendo que está tudo bem, está tudo maravilhoso. Inclusive no xamanismo, que é o que eu estou falando hoje. Não, pode usar, não tem problema. Então agora vamos bater o martelo aqui, o que eu quero falar. Há quanto tempo que eu já vou? Já falei um bom tempo. Eu estou só introduzindo. Olha que eu estou introduzindo o assunto. Né? Tem gente que diz que eu não sei o que eu não conheço o que eu falo. Né? Tem gente que diz que eu não conheço o que eu falo. Gente, quando você trabalha para outras pessoas, você precisa ter uma transparência também. Tenha sua transparência. Faça seu bom trabalho. E aí você vai ter crédito também. Eu posso falar. Eu posso fumar na frente de vocês e dizer que isso é ruim. Posso. Posso. E estou trabalhando para mudar isso também. Não tem problema. Agora, o que eu não posso nunca é dizer que algo que está errado está certo. Não. E aí o que eu tenho visto muito, tá? Eu tenho visto tantos vídeos aí que a princípio seria sobre xamanismo. Então eu comentei aqui, a gente vai trabalhar com a natureza, a gente vai trabalhar com a comunidade. Estou citando aspectos espirituais. O que eu tenho visto por aí? O pessoal já falando de ayahuasca, de uso de substâncias, de rapé, de não sei o que. E fazem um vídeo inteiro falando só disso. Gente, o que eu mais tenho visto, na minha opinião, é propaganda de traficante de droga. Ou, na melhor hipótese, como alguns que eu vi, aquilo parecia conversa de hippie dos anos 70, 80. Eu fui hippie também, eu já falei, eu já passei por isso também. Eu conheci isso aí, gente. Então não adianta falar que é ayahuasca, ela pode vomitar, tu pode passar mal, tu pode ter borracheira, não sei o quê. Olha, entra por aqui e sai por aqui, quem está ouvindo. Pessoa que é drogada, pessoa que está já com a cabeça meio mole, ela não ouve isso. Não adianta tu dizer que, porque bebida faz mal. Todo dia tem gente indo pro bar, sai dali, vomita, tem dor de cabeça na manhã seguinte, e de noite estão no bar de novo. Então não adianta tu falar que a bebida faz mal. Eles vão lembrar que eles estavam rindo, brincando, fazendo festa, a brincadeira foi boa. É isso que foi. E é o que eu mais tenho visto de porcaria de vídeo aí que falam que é xamanismo. Não, eu só vi fazer propaganda que eles têm tal e tal coisa. Eles trabalham com ayahuasca, trabalham com rapé, trabalham com isso, trabalham com aquilo. Tem um centro, que o nosso centro tem até CGC. Outro dia eu comentei com um colega aí, ele falou de certos locais estão fazendo mau uso da ayahuasca e tal, papapá, que tem que ter. Ele mesmo falou que tem que ter um registro, ele tem o seu centro, tem um CGC, tudo registrado, bonitinho. E eu comentei, não, realmente, isso aí tem muito. Tem gente vendendo ayahuasca até pelo Mercado Livre, tu compra pela internet. O pessoal tá usando sozinho em casa, como se fosse droga. O cara ficou furioso comigo, me xingou. Não, porque o meu centro... Não, pera aí, eu acabei de falar que tem gente fazendo uso errado. Não, mas tu não pode falar porque não... Me xingou. Perdeu o respeito comigo. Porque eu também não respeito ele. Um dos primeiros vídeos do canal que eu fiz aqui, tava tendo umas tretas feias por aí,
falando sobre o necessário respeito entre mestres. Eu sou uma pessoa que eu sou obrigado a prestar reconhecimento ao trabalho de quem seja. Então tem muito colega aí que eu não gosto da pessoa, mas a pessoa tem poder, a pessoa trabalha bem. Tem gente que eu não gosta da sua abordagem comercial. Ontem mesmo eu estava comentando num grupo, num outro colega aí. Não, fulano, realmente a parte comercial deles abusam, né? Mas eles têm poder, sim, eu respeito nesse aspecto. Eu só não concordo com a parte comercial. Eles são muito chatos. Abusam da propaganda. Mas fazem o trabalho deles. E isso eu sou obrigado a respeitar. Agora, quando eu vejo gente que não tem formação, falando como se fosse grande coisa, eu posso falar. Então, de xamanismo, olha, não vou nem dar percentual, mas a maioria dos vídeos que eu tenho visto por aí, falando de xamanismo, de xamã ali não tem nada. Eles têm, no máximo, uma certa formaçãozinha espiritual, que seria uma escala de 1 a 10, eles estão no nível 2, no nível 3. Recém estão começando a aprender a técnica. Mas não tem formação espiritual, muito menos para falar o que estão falando. O que eu mais tenho visto por aí é propaganda de quem tem produtos para vender. Pode até estar tentando fazer coisas direitinho, mas ali eu só vi papo de hippie. Um desses aí era conversa de hippie, chegou a dar nojo. Falando as coisas, porque depois eu tive uma visão assim, e aí eu vomitei, que não sei o que. Gente, isso é igualzinho as conversas que eu via com a malucagem, os bichos grilo, lá nos anos 70. Eu passei por isso. A gente se matava de rir no outro dia. Amanhecia chapado. Aí um passava mal, outro não sei o que. Mas teve uma viagem assim, mas teve tal coisa. Mas foi legal, né, bicho? O drogado ouve isso aí, ele esquece imediatamente. Mesma coisa o bêbado, ele esquece que vomitou, que teve dor de cabeça. Ele vai lembrar que a festa no bar estava boa, que o trago lá na balada estava legal. É isso que a pessoa vai lembrar. E é isso que eu mais estou vendo aí nessas porcarias. Tá? Esses dias quiseram me convidar aí. Gilberto, vamos falar aí e tal. Então, já que tu sabe dos elementos, vamos fazer um vídeo fulano. Não. A pessoa não sabe porcaria nenhuma, quer fazer uma live comigo? Vai debater o quê? Daqui a 10 anos, no mínimo, tu vem conversar comigo. Tá aprendendo comigo agora? Não sabe nada? Eu tô falando de coisas que eu tô fazendo aqui há mais de 30 anos, gente. Pera aí. Papo furado de vendedor, eu tô de saco cheio. Isso enche o saco. Tem muita gente fazendo canal, não sei o quê, estão vendendo curso até de guetia para crianças, né? Gente, devia estar na cadeia, ou vai num psiquiatra. Fora quanta gente a gente sabe aí que está tomando medicamento de tarja preta, mas se apresenta como sendo o fodão. Tem lá o canal com não sei quantos mil inscritos. E a gente sabe que a pessoa está surtada. É só prestar um pouquinho de atenção que a pessoa fala. Só tem bobagem ali. É só para vender. Querem vender. Cliente a qualquer jeito. Gente, essa parte de xamanismo já deu para sentir que eu não faço questão nenhuma de olhar muito material por aí. Porque eu não tenho visto quase nada que se aproveite. Eu vejo muito papo de vendedor e algumas vezes papo de traficante. Porque o traficante ele sabe que vai ferrar contigo e vem com aquele papinho, não, tu pode usar isso, é tranquilo, não tem problema. Não, crack aqui, ó, até te dou uns crack de presente. Pode usar o crack que é legal. Eu tenho um amigo aí que usa crack há 10 anos.
para a hora que quiser. Vai acreditar nesses. Tem gente que faz isso. Mas a maioria, eles estão iludidos. São os jovens místicos. Alguns já têm uma certa experiência, mas muito papo. E eu tô ficando irritado com isso. Eu tô ficando irritado, gente. E ao natural eu vou me afastar, sim, porque eu não tô aqui para dar testemunho de coisas que eu não aprovo. O que tiver de bom, eu vou lá, vou participar, vou ajudar. Bah, isso aí tá legal, continua. Ah, tá fazendo cagada? Ah, aquela parte eu... Não adianta me chamar. Que eu não vou lá dar testemunho. Porque eu sei do que eu tô falando. O xamanismo, tu começa primeiro por ti mesmo. Então, cura a ti mesmo. Primeira coisa. Mesmo que tu venha... Meu caso mesmo, ó. Voltei a fumar, voltei a beber. Tô tendo uma vida humana normal. Porque hoje eu faço isso com um outro ponto de vista. Eu não tô indo pra balada, eu não tô indo pro boteco. Eu sou a pessoa que, ó, 30 anos atrás, eu bebia 10, 15 garrafas de cerveja sozinho. Garrafa, não é latinha. 10, 15 garrafas, sozinho. Quer dizer, eu tive uma vida estragada. Tá? Eu posso falar. Eu sei o que é estar de corpo limpo. Eu sei o que é se unir com a natureza. A minha casa aqui é simples, é humilde. Os passarinhos entram na minha casa todo dia. Os passarinhos estão entrando na minha casa todo dia. Olha aquela coisa do jovem místico, né? Ah, entrou uma borboleta na minha casa. Bom, claro, eu moro já junto do mato. Os passarinhos estão entrando dentro da minha casa. Eu limpo cocô de passarinho na sala, na cozinha. Claro que os meus cachorrinhos, quando enxergam, eles vão atrás e querem pegar. Mas eu acho que a energia da casa tá bem, né? E é um aviso importante para mim também. Eu quero que eles continuem bem. Né? Outro dia eu comentei aí num vídeo sobre, ó, arruma tua cama primeiro. E apareceu um maluco lá. Ah, fala de arrumar cama, mas tu tá fumando feito uma chaminé. Vou acender outro cigarro. De propósito. Vou acender um cigarro de propósito. Tô fumando. Mas a minha cama tá arrumada. Foi a desculpa mais preguiçosa que eu vi do mundo. Ó. Tá. O que tem eu fumar e a tua cama? Tu não ser capaz de arrumar o teu próprio quarto? E tu quer chamar grandes espíritos? A tua casa tá uma bagunça. Nem a tua cama tu arruma. Ah, mas tu fuma. Então não pode criticar que eu não arrumo a cama. Fumo, pago o meu trabalho. Eu não tô pedindo pra papai e mamãe. E a minha cama tá arrumada. Então você tem que fazer por si mesmo também. Mas tem que buscar consciência no que você está fazendo. E aprender a se ligar mais com a natureza também. O xamanismo, ele começa nisso aí. Unir-se à natureza. Os grandes xamãs, eles vão aprender no mato. O xamanismo não se aprende na biblioteca. Não se aprende. Nós que somos ocidentais, nós temos a oportunidade de alguns aprendizados também na biblioteca. Algumas coisas sobre entender as energias naturais, como a gripa, fala nos livros de sabedoria oculta, 3 livros de sabedoria oculta, filosofia oculta. No Magos, do Francis Bart, também tem um capítulo sobre magia natural, sensacional. Mas aquilo tu precisa ir ao mundo. Ir ao mundo, no caso do xamanismo, vai pro mato. Vai pro mato.
Não é só ir para a pracinha da sua cidade. Sempre que possível, tu vai pro mato mesmo. Mato, eu tô falando mato. Mais longe das pessoas possível. Eu moro numa cidade pequena, mato aqui tem bastante, então eu tô sempre próximo da natureza. Mas melhor ainda poder sair daqui. Tipo assim, puder ir para uma fazenda onde tenha florestas, tenha mato nativo mesmo. Vai para o mato mesmo, longe das pessoas. Aí que você começa a interagir com as pessoas. E são coisas que eu vou estar falando nessa série dos 4 elementos. Quando eu falar mais dos outros elementos. Outro dia eu aproveitei para falar da chuva, porque estava chovendo. E foi um bom momento conversar com a chuva. Porque pela ideia original, eu primeiro tenho que falar sobre a Terra, nosso mundo físico, a nossa matéria, como é que funcionam os vários reinos nessa parte. O reino mineral, as plantas, os animais, o reino humano. Então isso eu comentei algumas coisas por alto, foram feitos 2 vídeos de introdução. Então eu vou estender mais ainda sobre a nossa ligação com a natureza. O xamã ele vai ter que fazer isso, tu tem que ir, botar os pés na terra, pé descalço, tira o sapato, pé no chão e começar a sentir. Se você tem um quintal na sua casa, melhor ainda se tiver grama. Grama sempre é ótimo, porque é a energia da natureza crescendo e você recebe energia pelos pés. E você vai começar a perceber aquela energia se ligando com você. Daí a meditação, sempre necessária. Sentar debaixo de uma árvore, no meio do mato. E começar a observar as árvores. Dali a pouco você percebe que uma árvore lhe chama mais. Sabe aquela coisa de abraçar a árvore? Né? É quase isso aí. Você começa a perceber que algumas plantas lhe chamam mais atenção. E você tem uma energia maior com ela. E ali pode lhe ocorrer uma intuição de algo para a sua vida, seja a sua saúde, o seu trabalho, a sua vida emocional, amorosa, a sua vida intelectual, os aprendizados que você está tendo. Você vai começar a observar a natureza. Por exemplo, a linguagem dos pássaros. Tem até um demo da Goethe que ajuda a aprender a linguagem dos pássaros, né? Não é bem assim, mas é interessante, é interessante. Porque a gente começa a observar os pássaros, o que eles estão fazendo, como é que eles se comportam. E em algum momento você começa a perceber que tem um sentido naquilo. O que eles estão fazendo, por que eles fazem isso aqui, dali a pouco não é que eles estejam falando com você, mas você começa a compreender melhor eles. Eu falei, tem passarinho entrando na minha casa. Tem um outro cachorrinho que eu já mostrei tantas vezes, o preto, né? O outro cachorrinho que eu cuido. Ali tem alguns. Ali tem mais mato. O terreno vizinho, na verdade, é praticamente todo mato. Então tem vários passarinhos que estão sempre ao redor da casa dele, claro, primeiro porque eles vão pegar a comida dele, né? Eu deixo a ração, os passarinhos vão lá comer. Os passarinhos, daí eu vou ali, sento com ele, os passarinhos vêm assim a meio metro de mim, ao alcance da minha mão. Só não deixa eu tocar neles. Eles vêm pertinho. A energia tá boa, né? E eu acho que eu tô bem também. Que quando os passarinhos se aproximam de você, você deve estar com uma energia um pouco melhor, né? E a gente começa a observar isso também, e eu observo quando eles se aproximam mais. Tem situações que às vezes eles param, ficam me olhando. Às vezes eu estou conversando com o cachorro também. Claro, o cachorro. Se você tem um bichinho de estimação, converse com ele. Mesmo que ele não entenda nada.
Ele gosta de ouvir a sua voz. Então, às vezes, eu converso com ele, tô falando alguma coisa, ele adora, né? Tem sons também, né? Mas às vezes eu vejo os passarinhos também perto, assim, olhando com a cara, assim, de curioso. E aí eu começo a observar certas situações. E isso faz parte do aprendizado xamânico também. Observar a natureza. Não é a busca de poderes, que é o caso mais da magia, né? Você aprende a se unir à natureza e a própria natureza vai se abrir para você. E o que isso tem a ver com o uso de substâncias? Que é o que eu estou criticando. Claro, desde a antiguidade existe o uso dessas substâncias, mas é só eventualmente. Tem gente aí usando toda semana. Quanto cara que eu já vi aí que antes do seu ritual de Guete, o ritual salomônico, vai lá e pega o baseadinho. Aí, não, são só 3 peguinhas. Tá? Porque aí eu entro em gnose. Não, tu tá drogado. Tu não tá em gnose. Tu tá chapado. Entrar em gnose, entrar em um estado meditativo, é quando tu simplesmente senta, relaxa, ou pode ser de pé, dependendo do ritual. Você relaxa, traz consciência para si mesmo. E aí você vai entrar num estado diferenciado. Não precisa substância nenhuma. Foi isso que eu aprendi com esses xamãs do México, da Argentina, do Chile. Anos e anos trabalhando. Eu já fiz uso dessas substâncias todas aí. Eu fui muito, muito mais longe sem usar nada. Isso aí só se usa em casos extremos. Castanheira citava, vão olhar as datas. Porque nos capítulos dos livros dele, tem lá a data. Quando é que aconteceu tal coisa? Aí 6 meses tem outra. Pô, é lá de vez em quando. E o próprio mestre dele, Dom Juan, estava sempre repetindo, ó, só precisou porque tu tinha a cabeça dura e precisava dar uma mudada a força na maneira que tu percebe o mundo. Mas na verdade não precisa nada disso, a gente pode fazer isso de corpo limpo. A gente pode fazer isso de corpo limpo, tendo observação. Mesmo que tu tenha uma vida normal. Eu fui discípulo de Osho, eu sou um sannyasi. Ele nunca nos proibiu nada. Beber, fumar. Ele não admitia jamais drogas. Isso ele não admitia. Eu sei que tem gente aí que fala, não, porque o Henrito fumava maconha, porque o fulano, que não sei o quê. 100% das vezes que eu vi esse tipo de comentário, eu afirmo, 100% das vezes, quem falou isso é viciado ou traficante. Porque eu vi muito isso. Pô, quantos anos eu convivi com a comunidade? Oh, e isso o Osho nunca provou. Porque você perde o controle. Seja qual for a substância, ela toma conta, ela é química, ela toma conta da sua mente, tá? E você perde o controle. Uma situação realmente espiritual, no caso da ayahuasca, por exemplo, se for uma situação realmente espiritual, vai ser interessante. Mas é o tipo da coisa para fazer, digamos, uma vez por ano. E olha lá. Quem sabe uma vez por ano. Não, você faz um ano, 5 anos depois, se precisar, talvez outra. É só por caso extremo. Quando é que tu vai no médico? Tu vai no médico quando tu tá mal mesmo. Se não precisar, tu não vai nunca. Então, às vezes, a gente vai usar a medicação. Eu mesmo. Eu uso remédio químico. Eu sou fã das ervas, dos chás, das coisas. Eu já repito, eu já escrevi livros de plantas medicinais. Eu sou fã disso. Mas tem certas coisas que eu... Não, é a medicina formal que me ajuda. Eu não vou ficar fazendo chazinho. Não, não, não. Tem remédio que eu tomo que é químico mesmo. Tá? Eu tenho problema. Como eu tenho a parte de genética de família,
Então tem problemas de circulação. Fui para a parte química. É um comprimidinho por dia, acabou, resolveu o problema. Claro que eu uso algumas outras coisas para ajudar, tem meus chás, tem as coisas e tal. Mas tem coisas que eu não aceito nunca mais ficar sofrendo. Ó, tem um recurso que funciona bem, não me causa nenhuma outra sequela, sem problema. Agora, eu conheci o que é o uso de substâncias, inclusive com finalidades mágicas, ocultistas, eu fiz. Eu tive experiências aí que poucas pessoas do mundo tiveram. Eu vi coisas que poucas pessoas no mundo viram. E confirmado por colegas do mundo inteiro. Ó, passei uma situação assim, 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 assado. E eu tô sempre dizendo, ó, se tu tem visão, se tu tem uma vidência, quer usar o teu tarô, vai lá e confirma. E eu tive confirmação de tantos e tantos e tantos colegas, de coisas que eu já fiz. Eu vi coisas absurdas, maravilhosas. Porém, isso teve um custo também. Porque tá tudo muito bonitinho, dali a pouco aquela coisa toma controle. O que eu vou dizer a pessoa que tá, toda semana tá tomando ayahuasca? Oh, eu não vou concordar. Mesmo que seja num dos grupos mais formais que tem, que é a União do Vegetal e o do Santo Daime. Esses dois grupos eu tenho meu imenso respeito. Mas hoje no Brasil a gente tem grupos de ayahuasca aí para toda parte, né? Toda parte. E alguns até tentando fazer uma coisa séria, mas o que eu falei antes? Olha, a maioria que eu conheço, eu não presto reconhecimento para o seu desenvolvimento espiritual. Eu não presto reconhecimento. São pessoas que têm um nível básico, pode até ser mestre em PNL, né? Pessoas que eu conheci aí, que no passado eu respeitava muito, e eu passei longe. Eles ficaram lá no mesmo nível. Ah, tem pessoal que eu conheço aí, tem fundação de PNL, não sei o quê. Serviço assim, maravilhoso. Mas ficou naquele nível. Eu passei. Eles estão lá embaixo, fazendo aquela coisinha básica. Naquele nível estão muito bem, ótimo. Inclusive eu mesmo, às vezes, eu recomendo. Às vezes eu preciso de alguém para trabalhar com reiki. Eu sou mestre de reiki, só eu não trabalho mais para as pessoas. Eu só uso reiki atualmente para cuidar dos cachorrinhos e cachorro de rua e plantas. Muito dificilmente eu fazia alguma coisa para as pessoas. Mas eu poderia fazer, mas não uso mais. Eu prefiro deixar para outras pessoas. Porque tem coisas que eu já passei longe. Não tem mais sentido estar fazendo aquilo. É uma ferramenta útil, ótimo, mas não tem muito sentido estar fazendo com aquilo. Então eu vejo a pessoa, por exemplo, ali, ele está fazendo um trabalho bonito e tal, blá, blá. O cara é um reiki de nível 2, no máximo. Tá, eu já sou mestre de reiki. Eu tenho 10 anos, 15, 20 em cima daquilo. A pessoa está com 2 anos, 3 anos. Ó, tu tá recém começando. E tá aí querendo falar de coisa, então, ó, pessoal, desculpe. A maioria desses papinhos xamânicos que eu tenho visto por aí, eu não vou pedir desculpa, porque eu vou ser bem objetivo. Vocês não têm o meu reconhecimento. Vocês estão sendo curiosos. Pode até ter uma boa intenção no que estão fazendo, mas vocês estão fazendo muita merda. Tá faltando muito aprendizado. Tá faltando prática. Eu tô vendo demais papo de vendedor preocupado em vender o que tem. Ah, porque eu vendo rapé, porque eu vendo ayahuasca, porque eu vendo isso. Porque... Tu quer vender o teu produto. É o que eu mais tô vendo aí. Papo de venda. Ah, vou fazer um vídeo de xamanismo e fica o vídeo inteiro falando de substâncias. Substância é a coisa, eu repito, é a coisa que menos se usa no xamanismo. O xamanismo mesmo ele é totalmente baseado na natureza. Começa aí.
Se tu não é capaz de trabalhar sem estar usando substância, tu é só um drogado, um viciado ou até um traficante. Mas xamã tu não é. Primeiro vai trabalhar de corpo limpo. Fica aí uns 5 anos trabalhando de corpo limpo mesmo. Aí vem conversar comigo. Talvez a gente comece a conversar alguma coisa e eu possa te ensinar alguma coisa. Mas não antes disso. Eu desaprovo a maioria dos trabalhos que eu estou vendo por aí. Pessoas que eu conheço também, algumas pessoalmente, a gente conversa de vez em quando. Mas, gente, eu estou vendo merda demais. Xamanismo não é isso. Xamanismo não é isso. Começa cuidado de si mesmo. Tá precisando de muleta? Não. A ayahuasca pode ajudar? Pode ser interessante. Eu não indico em 99% das vezes que alguém me fala alguma coisa. Ah, o que tu acha de eu fazer tal coisa? Ah, a ayahuasca pode te dar um empurrão, tu vai aprender uma coisa mais rápido, mas será que tu tá preparado para isso? Ela vai te realmente, ela pode te mostrar coisas assim da tua vida que, como resultado, tu não tá preparado para ver aquilo, tu vai parar no psiquiatra. Porque ela vai trazer coisas para tua mente, mas ela não te traz o ensinamento junto. Dizem que traz, não é bem assim. O aprendizado vem também, mas você está preparado para receber esse ensinamento? Não, na maioria das vezes não. A pessoa vai ver a situação da sua vida, ela percebe que algo ali precisa ser mudado, alguma coisa é mais mostrada, mas ela não sabe como lidar com isso. Por isso que terapias são necessárias, inclusive as terapias alternativas. Tem tantas áreas como a Gestalt, as linhas de Gurdjieff, grande mestre russo do século passado. Tem muita coisa legal. Ou até um psicólogo mesmo. E dependendo do caso, psiquiatra. Dependendo do caso, a pessoa precisa mesmo de psiquiatra. Que pode ajudar muito sim, porque o psiquiatra, o psicólogo, eles estudam a máquina mental. Eu já tive conversa com psicólogos assim, que foi absurda. E também já tive algumas que foram. Uma certa época eu trabalhei com um psicólogo. Uma situação minha, pessoal, que muitas vezes eu já tinha trabalhado nas terapias alternativas, mas nunca, não chegava num entendimento, não estava funcionando. Foi para o psicólogo. Isso eu já relatei em grupos também. O que aconteceu, né? O psicólogo pediu para fazer uma biografia minha, né? A apresentação. Aí eu falei, né? Eu sou Gilberto e tal, eu sou analista de sistemas, eu também sou escritor, eu tenho interesse na área espiritual, eu sou praticante de magia, assim, 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 assim. Eu dei o currículo todo, né? A pessoa entrou em pânico comigo. Eu ainda mantive algumas sessões, mas eu percebi que ela tinha medo de mim. Então ela já começava assim, eu vou respeitar as suas formações, eu gostaria que você entendesse. Ela morria de medo. E aí eu comecei a me dar conta, isso já na segunda sessão, ela sempre mantinha várias coisas entre eu e entre nós dois. Mantinha a mesa, se ela levantava da mesa, ela tentava fazer uma coisa meio dinâmica, levantava da mesa, já puxava a cadeira, deixava a cadeira entre, no meio, ou botava uma outra. Sempre tinha uma barreira no meio. Eu acho que ela pensava que eu ia pular em cima dela. Morria de medo. Morria de medo. E começou a já querer sugerir umas coisas, faixa preta, não sei o que. Mas isso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, né? Morri de medo. Tentou me convencer que eu era dos loucos, dos gênios loucos, né? Como já tiveram, Van Gogh e tantos outros, né? Me passou uns materiais escritos assim, ela acha que eu sou louco. Mas é uma pessoa muito de família tradicional, religiosa também.
E eu tinha dado a minha ficha toda. Não, eu sou feiticeiro, eu sou bruxo, eu sou... Morri de medo. Aí eu, não, isso não tá funcionando. Procurei um outro. E aí foi uma coisa bem diferente. Eu não fiz essa bagagem toda. Tá? E ele também não estava muito preocupado em saber da minha biografia. Assim. Perguntou algumas coisinhas da minha vida, básica. Só que eu não falei nada da parte de magia. Não falei nada. Eu sou analista de sistemas e tal. Tá, tu tem alguma fé? Não, tem minha fé e tal, mano. Mais coisa minha. Acabou nisso. E ele começou a perguntar da minha família, começou a fazer uns desenhos assim. Eu ia falando e eu vi que ele estava fazendo tipo de um esquema. Em 20 minutos, a outra pessoa eu fiquei 3 meses, todas as semanas. Muitas consultas. Sem resultado nenhum. Ele, em 20 minutos, ele fez um diagnóstico preciso do que eu estava querendo trabalhar. Sensacional, cara. Eu não me lembro o nome dele. Em 20 minutos, ele, pá, não, tem uma situação assim, 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 assim. Tudo eu confirmei no ato, não, tem uma situação assim do pai, não, realmente sempre foi assim, né? Por causa disso, tá. Engraçado, é um diagrama assim, pá, em 20 minutos, assim, ele deu tudo que eu não tinha conseguido fazer em outras áreas em mais de 20 anos. Um profissional da psicologia. 20 minutos. Eu saí da consulta dele com vida nova. Porque era uma coisa. Tem detalhes da nossa vida, cada um tem suas situações. É uma coisinha que estava sempre me incomodando, estava incomodando. Não, eu quero esclarecer por que isso está funcionando assim. Em 20 minutos o cara, pá, matou a pau. Eu ainda tive mais uma consulta com ele depois. E olha, resolveu o problema. Eu precisava de esclarecimento. Então veja, se você vai usar substâncias, elas podem trazer imagens. Porque tudo que aquele psicólogo falou em 20 minutos, tá? Eram coisas que eu já tinha visto, só que eu não estava conseguindo ligar uma coisa com a outra. Então imagina, tu vai e usa uma substância, ayahuasca, rapé, seja lá o que for, aí tu enxerga um monte de coisa, como é que tu vai fazer a conexão? Por isso que um profissional é bom. Eu consegui um bom profissional. Ele tudo eram tudo coisas que eu já sabia, que eu já tinha visto, mas eu não estava conseguindo ligar uma coisa com a outra. E ele pá, juntou tudo. Então veja a diferença, você fazer um trabalho desse sem ter um acompanhamento. Você vai num desses centros aí que estão fazendo ayahuasca, não sei o quê. Quem é que vai lhe orientar depois? Aquela pessoa que está lá, pode ser o dirigente. Será que ele tem uma formação espiritual, conhecimento de psicologia, de vida humana, de orientação para lhe orientar para aquilo? Que é o que eu faço nas minhas consultas. Eu tenho décadas fazendo essas coisas. Ou o cara está recém começando. Tem gente aí, fez o cursinho, já se apresenta na semana que vem a mestre de tal coisa. Vamos pro inferno. Tem gente aí que eu tô me tapando de nojo. Para. Aprendeu ontem a coisa, hoje já tá. E não é nem o jovem místico que começou. Eu tô falando de cara que tá aí 2, 3, 5 anos. De repente estão se apresentando tanta coisa. E essa turma aí do xamanismo, me desculpe, vou repetir. Ou nem me desculpe. Não estou pedindo desculpa. Eu estou dizendo que a maioria dessas coisas que eu estou vendo aí de xamanismo é merda. De xamanismo não tem nada. O que eu estou vendo é propaganda de uso de droga. Vai falar de xamanismo? Primeiro vai falar da natureza. Vai lá para a cascata. Fala das energias das águas. Da comunhão com a natureza. De se unir com as aves, com o sol, com a mãe terra. Isso é xamanismo. Você ir para a natureza, botar os pés no chão, botar as mãos no barro. Isso é xamanismo. Vida natural. Não precisa de porcaria nenhuma de substância. Repito, se usa muito, muito raramente.
Talvez nunca. Tá? Então é isso que eu queria falar hoje, tá? Porque tem umas coisas que tá ficando chato. A pessoa abre a boca, ela já tá falando do rapé, da ayahuasca, do não sei o que, não sei o que. Tudo coisa que ela tem para vender. E só fala disso, só fala disso, só fala disso. Não precisa substância nenhuma. Se usa desde tempos imemoriais, sim, mas é só lá de vez em quando. Quem sabe uma vez por ano. Ou uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos. Eu não uso nada, tenho 33 anos. E não sinto falta nenhuma. Pelo contrário, eu vou muito mais longe sem nada disso. Então, cuidado com quem lhe apresenta alguma coisa. Cuidado com soluções milagrosas e fáceis. Tá? A substância pode ser uma curiosidade, mas ela pode ser porta para outros problemas também. Ah, tomou ayahuasca, dali a pouco já está fumando baseadinho, dali a pouco está fumando baseadinho toda semana. Dali a pouco é todo dia. E a tua vida, ó. Depois nos procuram aqui, né? Ah, Gilberto, quem sabe tu me dá uma ajudazinha aqui, tô com um probleminha. Isso é a consulta, tá aqui, ó. Consulta, gilbertotrapazon.com.br/consultas. A minha consulta não é de graça, a minha consulta não é barato. Vai ser 10, 20, 30, 40 páginas. Tem gente que critica? Pode criticar. Quem é que escreve uma consulta de 40 páginas, gente? Eu faço. Tá? E eu não tô aqui vendendo droga. Muito menos eu tô passando a mão na cabeça quando as coisas estão erradas. Não é o meu serviço. Meu serviço é ajudar a pessoa para que tenha uma vida melhor. Eu quero que vocês tenham a sua luz, a sua prosperidade, tenham seu aprendizado, mas se ajudem também. E assim, colegas também, vou respeitar a caminhada de quem estiver fazendo a coisa direitinho. Agora, se eu começo a perceber que aquilo ali é puro mercantilismo, puro oportunismo, vem querer cagar discurso, aprendeu ontem, hoje já é grande mestre da... Puta merda. Andei vendo umas bobagens aí nos últimos dias, assim, que... Ah, fez um cursinho lá da Santa Muerte e no dia seguinte sou mestre da coisa. Ó, pera aí, daqui a 10 anos tu pode falar. Não agora. Ah, porque eu aprendi a Guente agora... Não, tu aprendeu. Daqui a 10 anos a gente conversa. 5 anos se tu for muito, muito, muito esforçado. Agora aprendeu ontem, hoje já tá cagando discurso, ou vem falar como se a coisa já tivesse 50 anos de experiência. Pô, mas tu tem 30 anos de idade, cara. Como é que tu quer falar? Veja, a coisa não fecha. Tu olha a cara da pessoa, tu vê que é um guri. Aí quer falar que tem lá, sei lá quanto tempo de experiência, e tu vê que a pessoa não tem. Até tem colegas que são jovens que estão fazendo um trabalhinho legal, assim. Trabalhinho honesto e tal. Mas são jovens ainda. Falta muita coisa. Então tem os que estão realmente muito bem intencionados, mas tem muita coisa que tá chata, gente. Então xamanismo, vou repetir pela última vez. Primeiro a natureza. Primeiro a natureza. Não precisa de substância nenhuma. Eu vou falar contra, sim, praticamente todas as vezes. É do grupo do Santo Daime da União Vegetal, pode ter meu respeito. Que hoje esses são os dois grupos maiores, eles têm centros pelo país inteiro. E nem todos os centros são do mesmo nível. Mas eles têm um sistema, têm uma prática e tal. E ao redor desses aí tem, sei lá, 1000 outros. Eu vejo tanta coisa que dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar. Eu desejo que todos possam sempre, quando levantam,
olhar para cima, olhar para o céu, olhar para o sol. Se tiver plantas ao redor da sua casa, aprenda a observar, abençoar o seu alimento. Isso são o básico do básico que nós precisamos aprender. A vida natural, nos ligar, nos reunir novamente com a natureza. Aí você vai começar a aprender o xamanismo. Desejo que todos fiquem bem, tenham muita luz na sua vida. Eu sou Gilberto Sapazon e até a próxima.